Fundamentos de compras, conceito e fundamentos das compras. Olá, sou o professor Márcio Fedchina e nós vamos falar hoje sobre o conceito e os fundamentos da área de compras. Então, basicamente, compras está ligada diretamente ao nosso cotidiano e ao nosso dia a dia. Compras, por exemplo, nós utilizamos para os nossos alimentos, compramos produtos de consumo, produtos eletrônicos, enfim. Nós compramos vários elementos que são necessários para que a gente possa ter o nosso dia a dia funcionando adequadamente, né? No caso das empresas, é a mesma situação. As empresas, elas necessitam dessas compras para o seu abastecimento. Ou seja, né, elas precisam ter esses produtos, ter os insumos que possam ser necessários para que essas compras, né, esses produtos que estão chegando oriundos das compras, abasteçam a empresa tanto para o seu processo de estocagem e posterior revenda, até o momento que se geram insumos ligados ao seu processo de produção, né? Então, é muito importante nós pensarmos compras dentro desse contexto com uma visão estratégica, porque ela basicamente vai trabalhar dentro de todo esse contexto da organização e que vai aumentar a competitividade dessa organização. Bom, os objetivos da aula envolvem apresentar o conceito de compras e os seus principais fundamentos e a sua função, além da sua evolução do século XX e os fatores determinantes que influenciam a sua integração nas áreas. Bom, então, basicamente, nós verificando essa imagem, podemos ver que a função de compras ela é especificamente ligada à integração entre a empresa e os seus fornecedores. Ou seja, quando a empresa busca fornecimento, busca produtos, busca insumos, matérias-primas, enfim, né, que são produtos necessários, são materiais necessários para que a empresa consiga se desenvolver, consiga trabalhar, consiga produzir, elaborar, manufaturar os seus produtos, ela precisa de um departamento responsável que vai fazer essa integração entre a própria empresa e uma outra empresa que será responsável por esse fornecimento. Essa outra empresa nós chamamos de fornecedores. E essa integração é muitas vezes desenvolvida pelo departamento denominado como departamento de compras. Então, basicamente, se a gente pensar a evolução de compras ao longo do tempo, principalmente falando do século XX e agora início do século XXI, nós podemos ver que a partir até os anos 30, mais ou menos, né, compras era feita de uma maneira tradicional. Eu precisava de um produto, eu arrumava um fornecedor e buscava adquirir esse produto, tentando, claro, negociar no melhor preço, enfim. E as operações eram mais burocráticas, eram operações comuns, né, que a gente desenvolvia dentro do processo da área de compras, que era a empresa necessitou, requisitava-se o material, a empresa procurava o fornecedor e ela, né, comprava esse material junto a esse fornecedor. A partir entre os anos 30 e os anos 80, nós tivemos uma evolução dentro desse processo da área de compras, ou seja, a compras começou a ganhar uma importância maior dentro desse contexto das organizações. Então, basicamente, houve uma integração da área de compras com as outras áreas da organização. Então começou-se a perceber que compras era importante, por exemplo, na hora que a empresa desenvolvia uma compra, ela precisava efetivamente desenvolver, né? Tinha uma questão de custo, tinha uma questão de programação de pagamentos, então tinha uma relação com o departamento financeiro. Quando compras, por exemplo, né, dependendo do tipo de produto que ela vai comprar, ela precisava de uma especificação, né, um tipo de produto específico que era muitas vezes determinado pelo departamento de desenvolvimento. Então, né, muitas vezes, de repente, se comprasse muito ou pouco produto, poderia afetar as estocagens, almoxarifados, locais onde as compras eram, né, os produtos comprados eram armazenados. Então, basicamente, a compras foi um departamento se tornando cada vez mais importante dentro desse contexto. E esse contexto que foi gerado a partir, né, de um novo posicionamento estratégico da área de compras dentro da organização e, consequentemente, o aumento da sua importância dentro desse contexto.
Então, ela começou a ser considerada de uma maneira diferente, né? Ela passou a ser um departamento importante dentro da organização, a empresa começou a entender que comprar bem era muito importante para que a empresa pudesse ser mais competitiva. E a partir dos anos 80, compras realmente se tornou uma questão estratégica para a organização. Ela não é mais necessariamente um departamento só, que a função era só abastecer a empresa com insumos, matérias-primas, componentes, enfim, mas ela começou agora a ser vista como uma questão estratégica, ou seja, há uma empresa que um departamento, né, dentro da empresa que acaba tendo um papel muito importante dentro desse contexto, né? E aí, compras também começou a ser direcionada para a competitividade. Então, empresas que desenvolvessem um bom departamento de compras, efetivamente seriam mais competitivas do que as outras que não conseguiriam desenvolver. Então, alguns fatores determinantes para a integração da área de compras, nós podemos falar, por exemplo, um primeiro deles é o desenvolvimento tecnológico, as tecnologias, porque basicamente ela permitiu que as empresas, tanto a empresa quanto o seu fornecedor, pudessem se comunicar de uma forma mais precisa, de uma forma mais rápida, de uma forma em tempo real, e assim fizeram com que, né, o processo de compras fosse mais efetivo, mais determinado de uma maneira, né, muito mais assertiva. Então, esse departamento de compras, por meio do desenvolvimento tecnológico, né, a entrada da internet, a entrada, né, de sistemas computadorizados que passam a se conversar entre si, entre empresa e fornecedores, faz com que a empresa desenvolva, né, um processo de compras muito mais eficiente. E com certeza ela consiga receber produtos de uma maneira muito mais, né, precisa, muito mais adequada para as suas necessidades. Outra coisa também que que é determinante para a área de compras são os recursos limitados. Nós sabemos que no passado os recursos eram muito mais abundantes. Hoje, os recursos estão sendo mais limitados. Consequentemente, essa limitação faz com que os preços, os custos de extração, de operação, fiquem mais caros. Então, isso também, em compras, é muito importante justamente para isso, para poder identificar os menores custos, os custos mais eficientes, né, as ofertas dos fornecedores de maneira muito mais adequada. E aí essa busca de recursos, né, que hoje são recursos limitados, faz com que a empresa traga mais competitividade para o seu negócio e, consequentemente, né, tenha recursos a custos operacionais menores. Outra coisa muito importante é que nós temos visto, né, nos últimos anos uma proliferação muito grande de produtos e serviços. Se a gente pegar isso há um tempo atrás, por exemplo, né, 40 anos atrás, fosse num supermercado, você veria lá produtos, por exemplo, para cabelos, né, que tinham poucas opções. Vocês tinham opções para cabelo seco, cabelo, né, tingido, cabelo crespo, cabelo liso, né, cabelo oleoso, enfim, né? Então você tinha poucas opções. Hoje você vai em qualquer supermercado, você vê uma gama gigantesca de produtos, novos produtos, né, para cabelo, de todos os tipos, de todas as maneiras, né, com várias propostas diferentes para atender à necessidade específica do seu consumidor. Então, basicamente, esse aumento, né, de novas opções, de novos itens relacionados a um grupo específico, né, que é cuidar do cabelo das pessoas, né, se você começa a enxergar isso, você vê que isso aumentou demais. Então, isso, consequentemente, também aumenta o processo e a complexidade do departamento de compras. Antes se comprava menos itens de produtos, agora não. Agora passa a se comprar um número muito maior de itens e de produtos. E o próprio aumento da competitividade. As empresas estão cada vez novas empresas estão surgindo com novas propostas, né? E isso acaba, claro, aumentando o número de itens de produtos que estão sendo comercializados, ofertados naquele segmento específico de consumo, faz com que esse aumento de competitividade e as empresas precisem cada vez mais serem competitivas para poder sobreviver no mercado.
E elas começaram a entender isso, que para ser competitiva, para comprar bem produtos, para comprar os produtos adequados, elas precisam necessariamente ter um bom departamento de compras, ou seja, desenvolver uma área de compras muito eficiente, para justamente que essa área, né, possa trazer benefícios para a empresa e auxiliá-la dentro desse processo macro, né, que é fazê-la ser mais competitiva e diferenciada no mercado. Então, basicamente, a integração da área de compras dentro da empresa, hoje, nós falamos em N setores. São várias áreas em que a empresa, que a área de compras especificamente, ela está relacionada dentro da própria organização. Então, por exemplo, a própria área de produção e operações é uma das áreas específicas, porque, na verdade, né, tudo que se produz, como se opera, a operação é o trânsito de mercadorias internas, né, como essa mercadoria chega na área de recebimento, como ela vai para a área de estocagem, para a área de armazenagem, como ela sai da área de armazenagem, vai para a área de produção e assim por diante. Então, toda essa movimentação faz com que compras tenham que estar ligado diretamente com a área de produção e operações. Por quê? Porque se ela compra demais, começa a ter produtos demais, e esses produtos demais podem estragar, podem se deteriorar, podem quebrar, e aí acaba atrapalhando todo o processo de produção. Então, compras é muito importante, junto com a área de produção e operações, justamente para que ela consiga, né, equilibrar entre a necessidade da área de produção e operações, junto com a possibilidade e a operação do departamento de compras. Outra área importante também é a área de vendas e marketing. Ou seja, na verdade, não adianta, né, você ter produtos, por exemplo, você vender produtos, ofertar produtos ao mercado, se na verdade você não tem esses produtos, ou seja, o departamento de compras não conseguiu suprir adequadamente a necessidade desses materiais. Então, é muito importante compras ligada a vendas e área de marketing também. Outra área importante, né, não poderia deixar de ser, compras está ligado diretamente à área de finanças. Claro, porque na hora de se comprar, negocia-se preços, negocia-se prazos de pagamento. Então é muito importante, né, que essa área de compras esteja diretamente ligada com a área financeira, justamente para que esse processo, né, essa integração, esse equilíbrio, essa sincronização entre recebimentos, pagamentos possa acontecer e não onere de maneira crítica, né, o departamento financeiro da empresa. A área, como eu já comentei, a área de almoxarifado e estoques também é muito importante na área de compras, porque não adianta se o almoxarifado você tem um espaço específico para que caibam 10 mil unidades e de repente compras adquire 15 mil unidades. Então possivelmente terá que haver um novo espaço, terá que se buscar um novo espaço e isso pode onerar a empresa com aumento de custos dentro dessa operação. Fora não só essa questão de quantidade, mas também a questão do fluxo de mercadorias, né? Então, de pessoas que vão tomar conta dentro desses depósitos, pessoas que operam empilhadeiras, operam máquinas dentro desse processo, enfim. Tudo isso é muito importante para que, né, haja um equilíbrio entre a estrutura física, o espaço físico disponível para se armazenar e estocar esses produtos, e compras também precisa estar equilibrado, né, integrado dentro desse processo, otimizando essas operações. E por fim, a área de pesquisa e desenvolvimento. Compras é uma área muito importante porque ela, na verdade, ela busca fornecedores, e esses fornecedores precisam ter uma especificação, precisam ter um nível de qualidade esperado por aquela área de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento eles elaboram um novo produto, e esse novo produto, na verdade, o que acontece? Precisa se criar, né, várias especificações de componentes, de insumos, de matérias-primas que são necessárias a esse novo produto. E aí compras é muito importante porque ela vai buscar fornecedores, ela vai integrar a empresa aos fornecedores para que esses produtos cheguem na qualidade correta, na especificação adequada, né, e chegam no prazo, nos momentos corretos também, para que o departamento consiga desenvolver esses produtos e, claro, abastecer
o processo de produção. Então, para a gente fechar essa aula, né, nós podemos dizer que, basicamente, compras é muito importante dentro da organização. Ela tem uma função extremamente relevante, porque ela que abastece a empresa com insumos, matérias-primas, produtos, materiais, mercadorias, né, que faz com que a empresa funcione. Quer seja uma empresa de varejo, que precisa de produtos para poder estocar, para depois vender. Quer seja uma empresa, uma fábrica que necessita dos insumos, matérias-primas, para que ela possa elaborar o seu processo produtivo e, posteriormente, esses produtos serem comercializados. Então, compras é uma área muito importante dentro da organização e, cada vez mais, ela vai se tornando realmente um componente competitivo, um componente de diferenciador de competitividade da empresa no mercado. E, então, esse sistema, né, de abastecimento de produtos e serviços tem que ser fundamental, porque é o produto chegando no momento certo, é o produto chegando na quantidade correta, na qualidade correta, na especificação adequada, né, para que a empresa possa funcionar da melhor maneira possível, né? Por isso que compras está ligado muito diretamente à questão de planejamento e estratégia da empresa. Então, hoje, assim como nós vimos, dentro da nossa timeline, né, do tempo e da evolução da área de compras, nós podemos entender que, basicamente, compras hoje ela tem uma função muito estratégica dentro da organização, pois ela é responsável não só por trazer esses produtos, né, abastecer a empresa com todos esses produtos, mas, ao mesmo tempo, também de uma maneira eficiente, de uma maneira com custos mais baixos, né, dentro de prazos estabelecidos, com os melhores fornecedores e assim por diante. Bons estudos a vocês!